Boa noite, que a paz do nosso bom, querido e amado Senhor Jesus esteja na sua vida, amém? E que esteja na vida de vocês que nos acompanham pela internet, pelo Face, pelo YouTube também. Queridos, nessa noite eu quero ler um texto do Salmo 24, versículo 1 apenas. Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, 1. Diz assim: do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Queridos, esta é uma palavra que com certeza vai trazer ao seu coração muita fé e muita esperança. Eu tenho a certeza que a hora que eu dizer amém nessa pregação, eu tenho certeza que a sua fé vai estar pelo menos uns 80% mais forte e o seu nível de esperança vai estar pelo menos uns 99% a mais no seu coração. Não por meu jeito de falar, não pelas minhas palavras, mas pelas palavras daquele que vive e reina para todo sempre, e pelas palavras do Senhor Jesus que vão queimar no seu coração nessa noite. Eu quero falar para vocês essa noite sobre o dono de tudo. O dono de tudo. Nós acabamos de ler uma palavra que diz que tudo pertence a Deus. O ouro, a prata, o diamante, o petróleo, o dinheiro, imóveis, fazendas, a natureza, os animais, os seres humanos, todas as pessoas que nascem nesse mundo são do Senhor. A palavra diz que o mundo e o que neles vivem. A palavra de Deus diz que Deus ele faz chover sobre bons e sobre maus. Logicamente que aí nós temos o entendimento que filho de todos são criados por Deus, todos são de Deus, mas Deus ele tem um olhar especial para nós, para aqueles que acreditam em Jesus. A palavra de Deus diz que aqueles que acreditam em Jesus são filhos de Deus. Porém a palavra também diz que todos os seres humanos, todos os animais, tudo pertence a Deus. Você pertence ao Senhor. E você sabe que aquilo que é seu, você cuida muito bem. Você cuida bem da sua roupa, você cuida muito bem do seu sapato, você cuida muito bem da sua casa, você cuida muito bem do seu carro, você cuida muito bem da sua mulher, dos seus filhos, você cuida muito bem do seu marido. Aquilo que é seu, você tem cuidado por aquilo que é seu. E você pertence ao Senhor e Ele tem um cuidado especial para com a sua vida. Ageu 2,8 diz, Deus diz através do profeta Ageu, minha é a prata, meu é o ouro. Mas, Fábio, aonde você quer chegar com tudo isso? Meus amados, saber que Deus é o dono de tudo, saber que todas as coisas pertencem a Deus, trazem para nós a certeza de que Deus é maior do que toda e qualquer dificuldade que a gente possa ter. Saber que Deus é o dono de tudo nos leva a crer que nós vamos ter a provisão. Nos leva a crer que Deus vai resolver todas as nossas dificuldades, que Ele vai nos ajudar. Quando nós sabemos que Deus é o dono de tudo, nós podemos ter certeza de que nada, absolutamente nada, vai nos faltar. Ele sempre vai estar pronto para nos ajudar, pronto para resolver as nossas questões. Mas, meus queridos, Deus é o dono de tudo, mas muitas vezes nós não enxergamos isso. Muitas vezes nós não enxergamos a grandeza de Deus, nós não enxergamos que Deus é o dono de tudo, nós não enxergamos que todas as coisas pertencem a Ele.
E nós não entendemos isso e nós não pegamos isso para nós por causa de um coração sujo. Quando o nosso coração está sujo, nós não acreditamos que Deus é o dono de tudo. Quando o nosso coração está sujo, nós não enxergamos o dono de tudo, nós não enxergamos aquele que tem e pode todas as coisas. Existem muitas coisas que sujam o nosso coração e que nos cegam de ver o dono de tudo. A desesperança, o desespero, aquela angústia, aquela tristeza no nosso coração, as ansiedades, incertezas, medos, preocupações, sentimentos de culpa, pecados, falhas, fraquezas às quais nós caímos, apenas cegam o nosso olhar e nos impedem de ver que Deus é o dono de tudo, quando de fato Deus nunca deixou e nunca deixará de ser o dono de todas as coisas. Nós só apenas perdemos a percepção disso quando o nosso coração está sujo. Angústias nós sempre passamos. Mas Deus nessa noite, Ele quer levantar homens e mulheres corajosos e corajosas para enfrentar os seus medos, as suas angústias, as suas tristezas. Porque quando você consegue vencer as suas angústias, você vê ao seu lado um Deus todo-poderoso, disposto a te ajudar, o dono de todas as coisas. Nada vai te faltar. Para nós vermos a grandeza de Deus, para nós vermos que Ele é o dono de tudo, é necessário uma limpeza no nosso coração. E como que nós limpamos o nosso coração? Falando, confessando. A palavra de Deus diz, 1 João 9, se confessarmos, Ele nos limpa. Se nós confessarmos, Ele nos purifica. Se confessarmos pecados, se confessarmos ansiedade, se confessarmos depressão, tristeza, angústia, mágoa. Se a gente chegar diante de Deus e falar, Senhor, Pai, estou angustiada por tal coisa, e detalhar nos mínimos detalhes para o Senhor. Ele vem então e nos purifica, Ele vem então nos lava com as águas da sua palavra. Quando você pensa que não, vem uma palavra no seu coração de refrigério. Quando você pensa que não, você ouve uma palavra, você lê uma palavra, e aquilo vai lavando o seu coração. E você vai passar então, você passa a ver, vislumbrar diante de você um Deus que é grande, que é poderoso e que não vai faltar com nada com a sua vida. Queridos, com um coração limpo nós podemos ver coisas maravilhosas de Deus acontecerem. Tenho aqui 3 exemplos. Josué. Josué é um personagem bíblico que tinha um coração limpo. Tinha medo? Tinha. Tinha angústia? Tinha. Tinha incertezas? Tinha. Era ser humano como nós? Era. Mas Josué, ele era uma pessoa com um coração limpo, porque ele via diante dele um Deus dono de tudo, um Deus que podia fazer para ele, dar para ele tudo aquilo que ele e o povo de Israel precisavam. Josué, ele tinha um coração tão limpo, que quando Moisés pegou ele e Calebe, e enviaram ele junto com os outros espias para vigiar a terra de Canaã, os outros espias trouxeram um relatório negativo, viram só as coisas ruins. Mas Josué e Calebe olhou para aquelas dificuldades, os gigantes que eles tinham que enfrentar para conquistar aquela terra. E eles falaram, não. Essa terra não é dos cananeus, dos ferezeus. Esta terra pertence ao nosso Deus, o dono de tudo que nos deu por herança. Minha amada irmã, meu amado irmão, as suas dificuldades, aquilo que você precisa atingir, Deus já te deu por herança, porque Ele é o dono de todas as coisas. O que você tem que fazer tão somente é vencer as suas angústias, os seus medos, para você enxergar este Deus poderoso que já te deu por herança aquilo que você necessita. E o Josué, ele tinha um coração limpo, ele falou, não, nós vamos conquistar. Esse Josué, também, ele é o mesmo que disse para o povo, santifiquem-se hoje e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Quando eles foram atravessar para entrar na terra, eles tinham que passar pelo rio. E ele já tinha visto Deus abrir o mar vermelho. E ele olhou para aquele rio Jordão e ele falou para o povo: santifiquem-se, se separem, vamos buscar o Senhor hoje, porque amanhã Ele vai fazer coisas maravilhosas diante de nós. O dono desta terra, Ele vai fazer abrir esse mar. O dono da água, Ele vai fazer a água parar. O dono do mar vai fazer o mar se abrir. O poder está nas mãos dEle. Ele é o dono de todas as coisas. E o dono de todas as coisas abriu o rio Jordão. Eles se santificaram, eles buscaram limpar o coração de toda angústia, todo medo, toda tristeza. E no outro dia, eles viram o Senhor fazer maravilhas por eles. Esse mesmo Josué, que tinha o coração limpo, é o mesmo que disse: estava uma bagunça lá no Israel. O povo estava tudo adorando outros deuses. Saíram do Egito, mas carregavam no coração ainda as sujeiras que estavam lá no Egito. A idolatria, a adoração a outros deuses. Tudo aquilo que carregava o coração deles e que os deixava longe de Deus. E no meio daquela sujeira toda, Josué, que tinha o coração limpo e que viu o dono de tudo diante dele, Josué falou assim: olha, vocês querem ficar com seus deuses, seus ídolos, vocês fiquem. Vocês querem ficar com o coração sujo, vocês ficam. Mas eu quero ficar com o meu coração limpo para mim ver o Deus grande, todo-poderoso, dono de todas as coisas. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos ficar limpos, eu e minha casa vamos ficar longe de toda essa sujeira. Quando você toma esta atitude, minha irmã, quando você toma esta atitude, meu irmão, de servir ao Senhor com o coração limpo, de ensinar para os seus filhos o caminho do Senhor, de trazer os seus filhos para a igreja, para adorar o Senhor, você nem imagina as coisas maravilhosas que Deus está preparando para você em recompensa por tudo isso aí. Porque Ele diz em Hebreus que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele é galardoador. Quando você busca ao Senhor, Ele prepara galardões, recompensas para você que eu e você nem imaginamos. E o Josué, ele falou: eu e a minha casa vamos servir. Ele tinha um coração limpo. E por ter um coração limpo, ele estava decidido a obedecer ao Senhor e fazer tudo aquilo que Deus falou para ele fazer. E diante de Jericó, uma cidade intransponível, uma cidade que não era possível entrar, por causa que é uma cidade com muros altíssimos, que tinha até casas em cima do muro, de tão largos que eles eram, as muralhas. Mas ele buscou o Senhor. Ele não viu a dificuldade, mas ele viu diante dele um Deus grande, ele viu o dono de todas as coisas diante dele. Ele falou assim: essa Jericó pertence ao Senhor, Deus é o dono dessa cidade, por herança Ele já me deu, essa cidade é minha. E por ele acreditar assim, ele seguiu a ordem. Deus falou para ele: dê uma volta na cidade durante 6 dias. No 7º dia, dê 7 voltas na cidade, no mesmo dia. E no final, toquem as trombetas. E o final, a promessa estava garantida. Eles pisaram na promessa aquele dia. O dono de todas as coisas deu a cidade para eles, porque eles tinham o coração limpo e seguiram as orientações de Deus para eles. Com o coração limpo, você tem disposição para seguir as orientações do Senhor. Quando você segue as orientações do Senhor, quando você sente no coração de orar, quando você sente no coração de jejuar, quando você sente no coração de vir na igreja, você está seguindo a orientação do Senhor. Ali Deus ele está preparando portas abertas para você no final de tudo aquilo. No livro de Jó, temos aqui um outro personagem que tinha um coração limpo, acreditava no Senhor, foi provado, perdeu tudo, seus filhos morreram. Vieram ali amigos que ao longo do livro de Jó inteiro falavam até coisas que tinham de certa forma tinham a ver,
mas que no final eles apenas criticavam o Jó. De determinada forma, não sei, a Bíblia não fala, mas vai saber se Deus não ficou, se Jó de repente não ficou ali, meio magoado com aqueles amigos, meio triste por causa daquelas críticas daqueles amigos, mas enfim, não importa o que aconteceu, o que importa é o final. Jó, numa pura demonstração de amor, numa pura demonstração de coração limpo, topou o desafio de orar pelos seus amigos. E a palavra de Deus fala que tudo aquilo que ele perdeu, Deus devolveu para ele em dobro, quando ele estava orando pelos seus amigos. Numa demonstração de amor, numa demonstração de coração limpo, numa demonstração de que não havia mais angústia, mágoa, tristeza, falta de fé, desesperança no coração dele. Há um poder enorme dos céus, meu querido, que é liberado sobre a nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração para amar, quando nós abrimos o nosso coração para perdoar, quando nós abrimos o nosso coração para interceder, para orar por outras pessoas. Ali há um mistério de Deus, ali há um segredo de Deus, e coisas extraordinárias Deus libera sobre as nossas vidas. Eu te encorajo, se você sentir no coração, de orar por uma pessoa, de orar por um amigo, ainda que seja um inimigo, uma pessoa que te maltratou, que te deu calote, que te deu prejuízo, experimente orar por essa pessoa. Olha Jó o que aconteceu, ele orou, ele intercedeu, ele não pediu para ele, Senhor, devolve para mim tudo que eu perdi, não, ele falou, Senhor, abençoa lá o Elifaz, abençoa o outro, meu amigo, abençoa o outro. Enquanto ele estava orando, o mundo espiritual estava se movendo a favor dele, e Deus estava quebrando barreiras e trazendo de volta tudo aquilo que era dele 2 vezes mais. Deus, ele tem restituição para a sua vida. Deus, ele tem restituição para as nossas vidas, mas precisamos ter a coragem de enfrentar os nossos medos e chegar diante de Deus e falar, Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha vida. E chegar diante de dele e confessar as nossas fraquezas, porque quando nós somos fracos, aí então é que nós somos fortes, nós somos cheios do Espírito Santo sobre nós. Meus queridos, um outro exemplo de pessoas que com o coração limpo viram coisas maravilhosas de Deus acontecerem. Paulo e Silas. Vocês sabem o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão? Atos 16 diz que eles foram presos por pregarem a palavra. E ali presos, eles tinham todo o direito do mundo, eles eram cidadãos romanos. Eles tinham todo o direito do mundo de reivindicar os seus direitos como cidadãos romanos. Eles tinham todo o direito de reclamar das injustiças que eles estavam sofrendo ali, presos, acorrentados, eram inocentes. Eles tinham todo o direito de reclamar. Mas a atitude de um cristão com o coração limpo vai além de exigir direitos. Uma pessoa que tem um coração limpo, uma pessoa que deseja servir ao Senhor com alegria, ela ora, ela adora o Senhor, ela reconhece que Deus é o Deus da vida dela, ela reconhece que Deus é o dono de tudo, que todas as coisas estão no controle dele. E uma pessoa com um coração limpo, sabe o que acontece? Ela fica quieta. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os consoladores, bem-aventurados os que choram, porque ali Deus ele manifesta a sua graça sobre a vida dele. Paulo e Silas, eles começaram a orar, eles começaram a louvar, eles falaram, deixa quieto, vai, vamos orar aqui, prendeu a gente. Mas eles estavam orando, eles estavam buscando a Deus, estava preso, estava difícil, estava na situação, mas eles oraram e louvaram. E a palavra de Deus diz que perto da meia-noite,
Aconteceu um terremoto, não veio ninguém abrir lá o cadeado, não veio ninguém lá quebrar a cadeia. O próprio Deus veio com a mão forte dele. Deus falou assim: eu sou o dono dessas pedras, eu sou o dono dessas cadeias. Deus mesmo meteu a mão naquelas cadeias, meteu a mão naquele chão, deu um soco, não sei, de repente Deus deu uma pisada naquele chão, um terremoto aconteceu, e como um farelo de pão, aquelas cadeias se desfacelaram, e Paulo e Silas saíram da prisão naquela noite. A atitude que eles tiveram fizeram as portas da prisão serem abertas. Não reclamaram, mas olharam para o Deus que é o dono de todas as coisas. Meus queridos, a palavra fala que o choro pode durar uma noite inteira. Talvez, aqui, se você trabalha de noite ou já trabalhou, você sabe o quanto dura uma noite. Todos nós sabemos que uma noite dura 12 horas, das 6 da tarde, mais ou menos até 6 da manhã. Meu querido, eu sei o que é isso, eu trabalho de noite. Quando dá 7 horas da noite, vou para o serviço e falo: Jesus, já faz 1 hora que começou a noite, ainda tem mais 12 pela frente para mim sair às 7. Aí você chega às 5 horas, você fala: meu Deus, ainda falta 2 horas para me sair daqui. Mas beleza, vamos lá. Como Paulo e Silas, orando, adorando, jejuando, lendo a palavra lá, abre o aplicativo, vai ler a Bíblia, vai pensar nas coisas do Senhor. Vem mensagem, essas mensagens aqui, você pensa que vem a hora que eu estou em casa? Nada, a maioria delas é a hora que eu estou no serviço. Muitas vezes eu chego no serviço, eu tenho o costume de colocar um louvor lá. Muitas vezes eu nem ponho louvor, eu fico mais ou menos das 7 da noite às 10 da noite ouvindo louvor. Nossa, Fábio, você não faz nada. Não é que eu não faço nada, é que meu serviço é monitoramento. Só faço quando acontece alguma coisa. Segurança, de alarmes. E ali eu coloco o louvor. Tem um pendrivezinho, põe na TV lá e deixo lá. Mas tem dia que a palavra queima tão forte no meu coração, que eu nem coloco o louvor, eu fico lá no celular, entrando no aplicativo, vendo os textos. Essa palavra aqui mesmo eu recebi lá no trabalho. Lá no trabalho eu recebi. Quando eu recebo uma palavra, eu penso: puxa, daqui uns dias alguém vai chamar para pregar. Sempre foi assim, faz 25 anos que eu me converti, sempre foi assim. Vem aquela palavra forte, já escreve, porque, é que nem o profeta falou, escreve porque vai precisar falar alguma hora. E você foi privilegiado, porque Deus mandou escrever para trazer para você hoje. Que Ele é o dono de tudo. E que se você limpar o seu coração, Ele vai liberar tudo aquilo que está no céu para você, na sua vida, por esses dias. E eu sei como que dura uma noite, meu irmão. O irmão Norberto também, né, irmão? Uma vez a gente estava num acampamento, num retiro lá. O irmão chegava lá, virava a noite trabalhando, ia lá ainda no nosso estudo, lá levar o estudo. O irmão estava assim, né, até meio com os olhos bugalhados, mas estava lá na fé, trazendo o estudo para nós lá no retiro. Muitos de vocês já trabalharam à noite, você sabe quanto dura uma noite. Mas um detalhe, a noite pode... O choro pode durar a noite inteira. 12 horas. Salmos fala que a alegria vem pela manhã. Mas, se você receber esse segredinho aqui, alguma coisa Deus vai fazer para você no meio dessa noite sua. Se você... dependendo das suas atitudes no meio da luta, se você buscar o Senhor, vencer os seus medos, olhar para o dono de tudo como dono soberano de todas as coisas, essa noite, ela pode durar menos da metade. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas oravam e cantavam. Tinha toda a noite para eles ficarem ainda. Vai saber quanto tempo ia durar essa noite para Paulo e Silas? 3 anos, 5 anos. Talvez eles iam morrer na prisão. Mas a palavra de Deus diz que perto da meia-noite, antes da metade da noite, vamos supor ali 23h48, 23h47, antes da metade da noite, Deus trouxe o livramento para Paulo e Silas. Ei, minha irmã, meu irmão, isso aqui é forte que eu vou dizer para você.
Dependendo da sua atitude, se você parar de reclamar, se você parar de pecar, se você parar de ficar angustiado, medroso, Deus pode diminuir pela metade ou antes da metade esse tempo de sofrimento que está na sua vida. Esse tempo de sofrimento Ele pode reduzir pela metade. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o dono do tempo, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Dependendo da sua atitude, a sua noite pode durar menos que a metade. A alegria pode chegar antes da meia-noite na sua vida. Revelações da madrugada. Isso aqui eu recebi na madrugada. Deus falou comigo e eu trouxe para você nessa noite. Isso é segredo do céu. Perto da meia-noite. Antes da metade da noite. Queridos, Deus é o dono de tudo. Mas Deus não é mesquinho. Deus, Ele não quer ficar com toda a glória para Ele, não. Ele não quer ficar com toda a riqueza para Ele. Ele não quer ficar com toda a unção para Ele. Ele não quer ficar com todo o amor para Ele. Ele não quer ficar com todo o ouro para Ele, com toda a prata para Ele. Ele não quer ficar com toda a cura para Ele. Ele quer repartir com você. Ele quer ver os seus filhos e as suas filhas abastecidas pelos depósitos que existem nos céus. E Ele deixou para você uma procuração pela qual você pode exigir por direito tudo aquilo que é do dono de tudo. No meio jurídico, existe um documento chamado procuração. Quando você contrata um advogado, por exemplo, você está fazendo para ele uma procuração, para ele poder agir como se fosse você que estivesse agindo. Uma compra, uma venda de alguma coisa, um inventário de alguma coisa, enfim. Ou, de repente, você nomeia o seu irmão, a sua irmã. De repente, você é um empresário, vai ser uma empresária, e quer trazer as suas irmãs para trabalhar no seu negócio com você, que a coisa vai crescer tanto, você vai precisar dos seus irmãos lá, dos seus parentes, seus amigos lá para te ajudar. E você vai precisar fazer uma procuração, que é para eles poderem agir em seu nome. E eu declaro, para bênção, não para maldição não, ninguém vai passar o calote em você não, em nome de Jesus. Mas, queridos, Deus, portador, dono de todas as coisas, Ele passou uma procuração para Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é o herdeiro de tudo. É o herdeiro de todas as coisas. Mas Deus, Ele não estava satisfeito em deixar só para Jesus. A palavra de Deus fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus de tudo aquilo que é do Senhor. E o Senhor Jesus então passou outra procuração para nós. Ele falou assim: tudo o que vocês pedirem no meu nome, eu vou fazer por vocês. É por isso que o nome de Jesus é poderoso. É porque nós temos a procuração. Quando nós pedimos em nome dele, o próprio Pai, Ele faz para nós e por nós. O nome de Jesus é a procuração de Deus, é a procuração para receber de Deus, como se fosse o próprio Jesus pedindo no seu lugar. Quando você ora aí no seu banquinho, quando você ora lá na madrugada chorando, adorando o Senhor, quando você é angustiado num